Você que tem uma Bíblia, abra nesse salmo aqui, ó, o Salmo 126. É 126, 3, né? 126, 3, Salmo. Esse salmo aqui é um salmo muito conhecido, que é um salmo de agradecimento também. Vamos só dizer esse verso aí, vamos lá. Não parece não, que vocês estão alegres, vocês estão falando muito baixo, né? Vamos ler de novo, vamos lá falando. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Podemos assentar. Eu quero conversar com vocês sobre esse verso aí, né? Vejam bem, o motivo pelo qual eles escreveram isso aí, tá? É igual quase o nosso motivo, mas é parecido então o motivo de quase todo mundo que está aqui, amém? Vejam bem, geralmente quando a gente para pensar um pouco, a gente percebe, por exemplo, que existem coisas que acontecem hoje, que já aconteceram no passado, e parece que as mesmas coisas que aconteceram no passado se repetem ao longo das gerações e as coisas vão acontecendo muito parecida com tudo aquilo que acontecia antigamente. E o que eu vou falar para vocês é algo de 2.800 anos atrás, para vocês terem uma ideia. Não faz pouco tempo. E você vai encontrar algumas semelhanças com os dias de hoje, essa história de 2.800 anos atrás. A Bíblia diz, por exemplo, que nesse tempo muito antigo, o mundo tinha dois poderes que comandavam o mundo antigo da época. De um lado estava o Egito, juntamente com um faraó chamado Neco, e do outro lado estava um outro império, chamado Império Babilônico, que tinha como líder Nabucodonosor. Esses dois impérios, eles comandavam muito o mundo inteiro, e eles já tinham uma visão geopolítica de tentar cooptar as outras nações, de tentar impor as suas ideias para um grupo maior de pessoas. E quem estava do lado não estava do outro. As pessoas tinham então que escolher que lado de poder tinha que ficar. Se era do lado do Egito ou se era do lado da Babilônia, que hoje é o Iraque. E havia então aquela luta para tentar realmente estabelecer o poder, estabelecer o domínio, muito parecido como nos dias que nós vivemos hoje. Do lado está a China, do outro lado está os Estados Unidos, e as demais nações ficam ali no meio, tentando ficar de um lado ou de outro, de acordo com realmente a visão de cada nação. E a nação que vem e começa a dominar outras nações, e vão realmente simplesmente estabelecendo o seu poder nas nações mais fracas. E a gente vê muito isso acontecendo hoje. Nessa época acontecia a mesma coisa. E para vocês terem uma ideia, no meio estava o povo de Deus, liderado pelo rei Josias. O rei Josias estava aqui no meio, e ele sabia que ele estava entre o Egito e entre a Babilônia, mas ele estava se mantendo ali realmente com uma certa independência. Mas quando foi um dia, os assírios partiram para guerrear contra os babilônicos. E o rei, ou o faraó do Egito, também resolveu sair com o seu exército para ajudar os assírios, que iam entrar realmente em guerra com os babilônicos. Quando o rei Josias viu que as tropas do Egito passaram realmente perto das terras dele, ou por dentro da terra dele, para ir lá realmente fortalecer o exército assírio, da Síria, para poder combater o pessoal do Nabucodonosor, ele achou que estava sendo invadido, e a Bíblia diz que ele pegou um monte de soldados e foi lá peitar exatamente o faraó Neco, que era muito poderoso. Mas o faraó Neco disse: olha, o meu problema não é com vocês, eu não vou criar problema nenhum com vocês. Eu só estou passando por aqui para ajudar o exército da Síria, que está entrando em combate com o Nabucodonosor, com o pessoal lá da Babilônia, e é só isso mesmo, mas vocês podem ficar à vontade, que eu não vou criar problema nenhum com vocês. Mas ele, com uma falta de sabedoria tremenda,
voltou, preparou o exército e resolveu peitar a potência poderosa, aquele Egito, na época, com os seus soldados. Ele vestiu uma roupa, foi comandando, se disfarçou no meio dos seus soldados e foi para a batalha para tentar peitar exatamente o faraó Neco, que era o líder do Egito. Ele pegou uma flechada, diz a Bíblia, no meio do peito. Aquela flechada que ele recebeu dos arqueiros do Egito, ele ficou muito machucado, o rei Josias. Ele era um homem bom, mas ele se precipitou, entrar numa briga que não era dele. Ele pegou, trouxeram ele, e quando trouxeram ele para casa, não demorou muito, ele morreu. Ele não aguentou e morreu, e Israel ficou sem um rei. E quando isso aconteceu, o Egito veio, conseguiu dominar. Quando o Egito dominou, porque o Egito não queria brigar com Israel, mas o rei Josias resolveu se meter nessa confusão, praticamente desnecessariamente. Aí o Egito aproveitou, foi e dominou o povo de Deus. Ele dominou e disse: olha, eu vou colocar um rei testa de ferro aqui, o filho do Josias. E colocou um rei chamado Jeoacás. Esse Jeoacás ficou reinando por 3 meses, mas ele era testa de ferro, porque o faraó do Egito decidiu que agora, por causa disso, o povo de Deus ia pagar uma alta quantia em ouro, uma alta quantia em prata, todo mês, exatamente por estarem dominados. Ele ia colocar o rapaz, mas o rapaz que estava lá, ele não ia mandar nada. Eles iam ter que trabalhar para poder pagar, e era realmente um pagamento muito pesado. O filho do Josias tentou se rebelar. Aí o Neco foi lá, subjugou ele, levou ele preso para o Egito e disse: agora eu vou dar o poder para o teu irmão, Joaquim. E o Joaquim ficou lá, sofrendo, tendo que pagar todo mês uma quantia tão pesada que ele tinha que explorar e apertar o povo para poder pagar. E ele ficou no poder durante, exatamente, esse cidadão aí, ficou no poder durante 11 anos, mas com muita dificuldade, porque agora o Egito estava mandando lá e ele tinha dificuldade para poder pagar a conta, mas ele tinha que pagar, senão os egípcios iam lá e destruíam tudo. Foi muito sofrimento. Imagine vocês, que sofrimento. E para completar, ele não estava acertado com Deus. Aí Deus não estava caminhando com eles. E Deus começou a dizer: bem, eu só quero que o pessoal venha se consertar, porque se eles se consertarem, eu vou abençoá-los. Mas o pessoal fazia tudo errado. Esse rei Joaquim, em vez de ficar firme com Deus, ele não ficava. Ele levava as coisas de Deus com indiferença. E para completar, ele começou a controlar o povo, a manipular o povo. Como é que ele manipulava o povo? Através dos falsos profetas. Hoje, a gente realmente é influenciado pela mídia. A mídia nos diz o que nós temos que fazer e nos passa as informações. Há algum tempo atrás, existiu uma mídia que poderia realmente falar tudo aquilo para você que você acreditava. Hoje nós temos aqui no mundo inteiro o advento da internet, que vem, e quando alguém tenta falar qualquer coisa fora para nos manipular, a internet vem como meio de mídia, de comunicação, já desfaz tudo aquilo que a outra mídia falou, e começa então a haver uma guerra, que é a guerra da informação, porque na verdade o que manipulava naquela época antiga a cabeça do povo era exatamente a informação. E quem tinha informação eram os profetas. Tudo que Deus ia falar para aquela nação, quem falava eram os profetas. Pois o rei Josias comprou tudo quanto foi profeta para falar somente aquilo que ele queria que fosse falado. E os profetas falavam e iam manipulando o povo, e empurrando o povo por buraco, porque as pessoas começavam a ir realmente influenciados por aqueles profetas que eram comprados e influenciados para falar aquilo que o rei Joaquim queria, e eles começaram a manipular o povo, e nessa manipulação eles levaram o povo para a desobediência, levaram o povo para caminhar com deuses estranhos, e a Bíblia diz que só tinha um profeta que não se vendeu, só tinha um profeta que continuava falando a verdade. E esse profeta que falava a verdade era o profeta Jeremias.
Mas ele estava se tornando exatamente um incômodo para o rei Joaquim e para o sumo sacerdote chamado Passu, que era o líder religioso que influenciava e que mandava em tudo. Esse Passu era perigoso, ele era mau, ele mandava prender, ninguém podia se meter com ele, que ele era perigoso. Quando ele percebeu, por exemplo, que o que os profetas falavam já estava perdendo peso, porque o Jeremias ia lá e falava tudo diferente, e dizia que as coisas não estavam bem, dizia para todo mundo: olha, Deus vai pesar a mão sobre todo mundo, ou vocês mudam a vida de vocês e realmente deixem de andar como vocês estão andando, senão Deus vai pesar a mão sobre vocês. Aí iam os falsos profetas e diziam: não, está tudo bem, isso aí é conversa do Jeremias, o Jeremias está mentindo. E o povo não sabia para onde ir, porque as informações chegavam desencontradas, mas a influência do Jeremias acabava então influenciando as pessoas também, e o rei começou a ficar incomodado. Aí o que eles decidiram? Jeremias está proibido de falar. Jeremias não pode mais entrar no templo para falar, porque geralmente isso era falado no templo, onde o povo todo se reunia. Ele está proibido de falar. Se ele tem alguma coisa para dizer, quem vai falar é o escriba dele, o Baruque, a pessoa que ele tem, que é o secretário dele. É esse que vai falar. Ele vai escrever e o Baruque fala. Mas ele não entra no templo para falar mais. E proibiram Jeremias. E quando chegava a hora de falar alguma coisa, quem ia lá era o Baruque, o secretário dele, que não tinha o mesmo impacto para falar para o povo como Jeremias. E os sacerdotes Passu, juntamente com o rei Joaquim, proibiram ele de entrar. Quando foi um dia, o Jeremias preparou um rolo com as mensagens dizendo: olha, vai todo mundo cair numa situação difícil, nós vamos ser dominados, vamos ser maltratados. Esse poder vai cair, esse reino vai cair. Ele começou a falar, escreveu tudo no rolo, que foi Deus que disse: Jeremias, escreve para que seja lido lá no templo que eu estou falando, que se eles não se arrependerem, eles vão cair na mão de quem? Vão cair na mão exatamente do inimigo. E nesse intervalo o que aconteceu? Ele foi, escreveu. Quando ele escreveu, que mandou o Baruque ler, o Baruque leu para todo mundo que Deus havia falado através do Jeremias. O rei não estava no templo, que ele não ia, mas tinha um fuxiqueiro lá que viu tudo e foi contar para ele. Chegou lá com o rei e disse: olha, eles falaram isso, assim, assim, assim lá, com respeito ao teu reino. Ele disse: é mesmo? É? Trago aqui que eu quero ler isso aqui. E o rei Joaquim foi ler o que estava escrito. E estava escrito somente que o reino não estava bem, que o reino ia cair, que eles não iam suportar, que eles não iam aguentar, que a mão do Senhor ia pesar. Ele pegou aquele rolo que Deus falou e que o Jeremias escreveu, ele rasgou pedaço por pedaço e jogou no fogo. Queimou tudinho o rei, revoltado. E ele disse: olha, não pode entrar. O Passu, que era o sumo sacerdote, ficou revoltado e disse: a gente vai pegar esse camarada que ele fala demais. Ele está proibido de falar, mas ele continua falando. Então nós vamos prendê-lo, e depois de prendê-lo, nós vamos simplesmente acabar com ele, para ver se ele se cala, que era o profeta Jeremias. Pegaram o profeta Jeremias e levaram para um tronco, mas deram tanto nele, ele pendurado num tronco lá, num cepo. E o camarada que era o terror de todo mundo, que apavorava todo mundo, era o sumo sacerdote chamado Passu. Eu até tenho a foto dele aí. Olha ele aí. A gente fica até com medo, né? Olha a cara dele aí. Era esse o camarada, chamado Passu. Qualquer semelhança é mera coincidência, por favor. Era esse o camarada que era o terror de todo mundo. Ele pegou e mandou colocar no tronco, e bateram tanto no Jeremias, que o Jeremias ficou todo machucado. O Jeremias olhou para ele, quando ele foi tirar o Jeremias do tronco, aí o Jeremias disse: rapaz, olha, Deus vai acabar contigo, hein? Deus disse que o teu nome não vai ser mais Passu, não, porque o nome Passu tinha um significado de ligação a Deus.
O teu nome agora vai ser, deixa eu ver como era o nome que ele deu. O nome real, né, dele que eu botei aqui. Ah, está ali. Mas eu ia dar olha só. Na manhã seguinte, depois que Passu me soltou das correntes, eu disse: o Senhor Deus mudou o seu nome de Passu. Agora você vai se chamar o quê? Terror por todos os lados. Era o nome do camarada. Deus disse: olha, esse camarada, ele não se chama mais Passu, não. O nome dele agora vai ser Terror por todos os lados. Porque ele é um terror, ele machuca muito, ele maltrata, ele prende. Ele proibiu Jeremias de falar. E olha, esse cara metia o medo. Olha as coisas que Deus falou sobre ele depois. Tu pegou o verso 2 e 3 aí? Verso 1. Passu, filho de Imê, era sacerdote e chefe dos serviços do templo. Ele me ouviu dizer essas coisas, que foi o que ele havia falado sobre o que Deus ia fazer. E por isso mandou que eu fosse surrado, preso com correntes no portão de Benjamim. O portão de cima que dá para o templo. Ele me amarrou, me bateu, foi muito, Jeremias falou. E depois o verso que ele diz que Deus disse: olha, Deus vai acabar contigo. Deus mandou dizer que tu vai cair. Ele achava que ele não ia cair. Aí sabe o que aconteceu? A Babilônia dominou o Egito. Quando a Babilônia dominou o Egito, o que aconteceu foi que o Neco caiu, e quem passou a dominar o povo de Deus era a Babilônia. Agora quem mandava lá, a Babilônia. A Babilônia chegou e disse para o rei Joaquim: você vai ficar aqui, mas é certo que você vai ter que pagar o tributo para nós agora. Agora ele saiu da China e caiu na mão dos Estados Unidos, para vocês entenderem. Mais ou menos assim. Os dois que brigavam pelo poder. Aí o que aconteceu? Ele ficou lá reinando durante 11 anos. Quando foi um dia, ele tentou se rebelar. A Babilônia veio, dominou ele, e depois de dominar ele, deu mais uma chance, ele se rebelou de novo, pegaram, levaram ele preso para a Babilônia, e o rei Nabucodonosor colocou exatamente uma outra pessoa, que era o rei Joaquim. Tirou o Jeoaquim para colocar o Joaquim, que era realmente filho dele. Aí o Joaquim ficou 3 meses, fez besteira, aí a cidade realmente, ele foi tirado. Aí o rei Nabucodonosor colocou uma outra pessoa, colocou o último rei, chamado Zedequias, que ficou lá durante um tempo, e quando se rebelou, e esse Zedequias, do mesmo jeito, com Passu, perseguiu o profeta. Um dia ele foi atrás do profeta: profeta, o que é que Deus tem para falar? Nos ajude aí, porque nós estamos querendo resistir os babilônicos. E o profeta disse: olha, o que vai acontecer é o seguinte: eles vão vir aqui, vão acabar com vocês, mas vocês têm uma chance de ficarem vivos. Vocês se entreguem, não precisam realmente enfrentá-los. Somente se entreguem, porque se vocês se entregarem, o Nabucodonosor não vai matar ninguém, mas se vocês resistirem, ele vai matar todos vocês. E não deu outra, tudo que Deus falou, ele resolveu brigar. Na hora ele não aguentou a briga, o exército babilônico veio, destruiu a cidade todinha, foi atrás dele, pegou ele já num lugar muito distante, trouxe ele, cegou ele, matou ele, a família dele, matou o Passu, que era o valentão que enfrentava e prendia todo mundo e impedia as pessoas de falar. Ele matou o Passu, o próprio Nabucodonosor. O outro poder veio e eles chegaram, simplesmente destruíram tudo, destruíram o templo que tinha no templo, levaram para a Babilônia e estabeleceram um período de escravidão que demorou 70 anos para o povo de Deus, por conta da loucura desses camaradas. E eles foram presos para lá. Por causa disso, a Bíblia diz que o povo de Deus passou a orar 3 vezes por dia. Se voltaram para Deus. Oravam 9 horas da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Todo judeu abria a janela da sua casa, olhava para onde é que está Jerusalém. Para ali: Senhor, a gente falhou, foi mal, nos leva de volta, a gente quer voltar para casa, Senhor, nos tira aqui dessa situação que nós estamos de escravos, queremos voltar. E Deus: não, vocês vão ficar aí, é 70 anos que vocês vão ficar aí, porque vocês me desobedeceram. E passou os 70 anos,
E quando passou os 70 anos, eles pensaram, Deus não vai ligar mais para a gente, não. Não adianta, já passou 70 anos e até agora nada. A libertação deles foi realmente mais ou menos com os 78 anos depois. E eles se apavoraram, porque eles pensaram, bem, as profecias falavam que era 70 anos. Mas aí a gente está aqui ainda, o que foi que houve? Deus não vai ligar, Deus esqueceu da gente. Quando é um dia, Deus usa o profeta para falar. Esse Deus é muito amoroso, diga glória a Deus. Ele tinha sido rejeitado, ninguém escutava ele, todo mundo indiferente, mas ele resolveu falar da maneira maior carinhosa e disse, vai lá, Jeremias, e fala para eles, que eu não esqueci dele não, que eu sei os pensamentos que eu tenho com respeito a eles. O que eu penso com respeito a eles são pensamentos bons, que vai realmente fazer com que tudo aquilo que eles querem dê certo para eles. Diga glória a Deus. E esse verso aqui, esse aqui, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Fala isso para eles, que é isso que vai acontecer. Eu não me esqueci deles não. Eles me desobedeceram, foram rebeldes, mas eu vou trazê-los de volta. Aí Deus mais uma vez usou o quê? Os poderes para poder resolver um problema. É aí que eu quero chegar. Nessa época já tinha outro poder paralelo, que já estava rivalizando com o poder da Babilônia. Era o poder dos medos e dos persas. E tinha um camarada que estava começando a despontar na liderança, um guerreiro, que era muito poderoso, e que Deus começou a se agradar desse camarada. Deus olhava para ele, esse camarada, eu vou escolher ele para me ajudar. Aliás, Deus sabia que ele ia ser a pessoa que ia ser escolhida para poder libertar o povo de Deus. Há tempo Deus já profetizava sobre ele, antes dele nascer, Deus falava sobre ele. O nome dele era Ciro. Por que Deus gostava dele? Porque ele tinha aquilo que hoje as pessoas chamam, hoje, de inteligência emocional. Diga glória a Deus. Vocês sabem, por exemplo, que hoje, qualquer pessoa, nos Estados Unidos já está assim, para poder assumir um cargo de liderança, ele é testado para ver se ele tem inteligência emocional. Se ele não tem inteligência emocional, raramente ele consegue assumir realmente cargos altos nos Estados Unidos. E esse camarada tinha isso, antes de a gente saber dessa revelação da psicologia, Deus sabia. O cara era um camarada inteligente. O que é inteligência emocional? É aquela pessoa sensível, que tem sensibilidade, que quando lidera pessoas, ele é capaz de entender o problema do outro. Ele tem aquilo que nós chamamos de empatia. Diga glória a Deus. O que é empatia? Empatia é a capacidade de realmente se colocar no lugar do outro. Uma pessoa que tem empatia, ele não julga, ele não condena ninguém assim, sem analisar a própria situação da pessoa e sem ter a sensibilidade para tentar compreender o outro. A pessoa que tem empatia, ele consegue liderar pessoas, vejam bem, sem ter grandes problemas de confrontos. Porque quem tem empatia não é mandão, quem tem empatia não é antipático, quem tem empatia não tem soberba, quem tem empatia não consegue ter aquele sentimento de superioridade diante dos outros. Quem tem empatia consegue compreender as pessoas e se colocar no lugar delas. Quem tem empatia não vive dando soco na mesa. Quem tem empatia não grita com os outros. Quem tem empatia não fica simplesmente isolando pessoas e nem mesmo dando preferência a pessoas ou simplesmente fazendo acepção de pessoas. Porque quem tem empatia consegue ter a sensibilidade para poder compreender o outro. Diga graças a Deus. Geralmente as pessoas que têm inteligência emocional, elas têm autocontrole das suas próprias emoções, mas elas conseguem compreender muito bem as emoções dos outros, e ele não tem aquele temperamento e aquele prazer de tentar destruir os adversários ao ponto de destruí-los. Quem tem empatia, quem tem inteligência emocional, não tem dificuldade para lidar com concorrência, não tem dificuldade para lidar realmente com aquele que de repente possa ter o perigo de estar acima dele ou de simplesmente ultrapassá-lo. Isso é extremamente importante quando se trata de lidar com pessoas.
E esse rapaz, ele tinha tudo isso. Geralmente, quando se tratava de ganhar ou de conquistar povos, ele não fazia como os outros faziam, não, que matava todo mundo, que cegava todo mundo, não, ele não fazia isso. Ele chegava e tentava até mesmo conquistar os seus conquistados, e ele era tão sábio que acabava que as pessoas que ele conquistava acabavam ficando tudo do lado dele, tudo realmente gostando de ser conduzido por ele, porque ele tinha uma outra forma de conduzir que andava na contramão de todos os conquistadores da época. Na época, os conquistadores, quando conquistavam uma nação, eles pegavam o rei e toda a família do rei que dominava, todo mundo era cegado, tirado realmente, às vezes cegavam todo mundo e matavam todo mundo para não haver reação. Esse não, ele não matava ninguém, ele tentava conviver com as pessoas. Deus olhou e disse: esse camarada que eu quero, é ele que eu vou escolher para reinar ou para libertar meu povo. Olha só. Ele não era servo de Deus. O Deus que ele adorava era Zoroastro. Era o Deus dele. Era o tal do Zoroastro. Ele não era envolvido com o Deus de Israel. Era Deus que conhecia ele, mas ele nem conhecia Deus. Deus sabia de toda a história dele. E a história dele era uma história triste. Como foi a história dele? O avô dele era um rei medo, chamado Artíagues. E esse rei medo chamado Artíagues tinha uma filha chamada Mandaime, que ficou grávida dele, através de uma junção do reino da Pérsia com os medos. E quando ele nasceu, a história conta, isso aí já é extra-bíblia, já é história. O rei Artíagues teve um sonho que saía da costa dele uma árvore. Ele chamou os magos dele do reino e disse: olha, eu tive um sonho que uma árvore saía da minha costa. Os magos disseram: sabe o que é isso? É o teu neto. Ele vai assumir o poder um dia e vai tomar o poder de você. Ele disse: é mesmo? Eu não vou querer perder o poder. Então pega esse menino e vão matar ele. Ele chamou quem? Chamou o mordomo dele, chamado Harpago, era o nome do mordomo. Disse: pega esse meu neto aqui e vai levar ele lá para cima da montanha e mata ele. E o Harpago, que era o mordomo dele, pegou aquela criança bonita no colo e levou para a montanha, mas ele ficou com pena de matar. Em vez de matar, sabe o que ele fez? Ele deu para um casal de pastores para tomar conta do menino. O rapaz já estava grande. Quando foi o dia, o rei Artíagues descobriu que ele não tinha tirado a vida do menino, o mordomo dele. A história conta que ele mandou chamar o mordomo: Harpago, eu quero que você venha comer aqui no palácio comigo, que eu vou preparar uma comida muito gostosa para você. O Harpago foi, chegou lá, ele mandou servir o Harpago. O Harpago comeu à vontade um cozido, comeu. Quando ele acabou de comer, o rei Artíagues perguntou: você sabe o que foi que você comeu? Ele disse: não, eu vou mandar trazer da cabeça de uma bandeja para você saber o que foi que você comeu. De repente, os serviçais entram com uma bandeja. Quando entram com a bandeja, o que tem na bandeja? A cabeça do filho dele, do Harpago. Ele matou o filho do Harpago e deu para o próprio pai comer. E ele disse assim: eu fiz isso porque você não cumpriu o que eu mandei você fazer. Eu mandei você matar o menino, você não matou. E agora você está comendo o seu próprio filho. Ele comeu, ficou resignado, continuou no reino, mas ele começou a conspirar. Ele conspirou, Ciro se tornou um grande guerreiro, chegou lá, tomou o reinado do avô e fez a junção dos dois reinos, dos medos e dos persas. Mas ele não matou o avô dele. Ele deixou o avô dele vivo, e aí começou então a viver a era dele, a era dos persas, que hoje é o Irã, quando ele começou a dominar as outras nações. Deus olhou e disse: é esse camarada que eu vou usar para poder dominar a Babilônia. Eu vou pegar toda a estrutura de guerreiro que ele tem e vou levar ele para dominar a Babilônia. Só que Deus entrou em contato com ele através dos seus profetas. Ele dizia: não dá não, é muito difícil.
Eu tenho o meu poder, mas o poder da Babilônia é o maior que tem. Não existe um poder maior do que a Babilônia. E Deus disse, pois é, mas vamos fazer um acordo. Deus me tira na geopolítica do negócio. Eu vou ficar do teu lado, o que vai acontecer é que você vai dominar esse país. E quando você dominar esse país, a única coisa que eu quero de você é que você libere meu povo que está escravo lá. Você vai liberar todo mundo para que todo mundo volte para casa. Só isso que eu quero que você faça. Mas ele olhava e dizia, mas não dá para dominar não, Senhor. É muito difícil, os camaradas são mais fortes, a tecnologia deles é maior, tudo deles é mais forte. É uma nação difícil que ninguém conseguiu dominar. Todo mundo que tentou dominar a Babilônia não conseguiu, foi derrotado. Como é que eu vou conseguir isso, Deus? Não, você vai, rapaz. E o medo dele era porque a Babilônia já tinha uma tecnologia na época tão avançada que as portas que eles tinham para proteger a cidade dele não era porta de madeira não, era porta de bronze que ninguém conseguia derrubar. Numa época em que todo mundo arranjava tranca de madeira, eles tinham tranca de ferro. Eles dominavam o ferro e as trancas e os ferrolhos da cidade dele, era tudo de ferro. Ele olhava e dizia, mas eu não tenho como dominar, como eu vou entrar naquela cidade? As portas deles são de bronze, os ferrolhos deles são de ferro, como é que eu vou dominar aquilo? Não tem como, porque ele olhava as coisas pelo seu lado de guerreiro, contando o seu número de soldados, e o que ele via na sua visão de soldado, ele achava que ele estava realmente sem condições de poder dominar aquele povo. Mas Deus disse, não, você vai, porque nessa batalha você não vai sozinho. Eu quero dizer para você que eu vou com você nessa batalha, e se eu for com você nessa batalha, eu vou te mostrar que se eu estiver com você, você pode até numericamente ser inferior, o teu poder pode ser menor do que o poder deles, mas se eu vou na frente, eu resolvo o problema, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Olha o que Deus falou, Isaías 45, vamos ler junto. Deus falando para o Ciro, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, disse Deus. Verso seguinte, aí agora, verso seguinte, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, por quê? Para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, porque eu te conheço, e você vai conseguir, porque eu vou na frente. A porta que estiver fechada, quem vai abrir sou eu. Pode estar com uma tranca de ferro, mas não importa, eu vou quebrar o ferro, porque eu sou o Senhor que estou te chamando para esse desafio. Sabe o que aconteceu? Deus foi junto com eles. Eles chegaram lá, a Babilônia estava em festa. Eles desviaram o rio para um açude, as águas do rio Tigre baixaram, eles entraram pelo esgoto, estava todo mundo em festa. Quando os soldados dos sírios chegaram lá, calma pessoal, vocês estão dominados, a gente não vai matar ninguém, a gente não quer matar ninguém, só queremos que vocês saibam que nós estamos tomando o poder. Nessa época o rei era um rei chamado Nabonádio, era o rei da Babilônia. Ele foi lá sem derramar uma gota de sangue. Os babilônicos aceitaram o domínio dele, ainda ficaram amigos dele, por quê? Porque ele tinha sabedoria para poder lidar até com os inimigos. Diga glória a Deus. Você entendeu essa sacada aí? Sabedoria para lidar até com os inimigos. Tem gente que está torcendo para que você se quebre todinho. Tem gente que está torcendo para que as coisas não dê certo para você. O que é que você vai fazer? Vai virar a cara? Vai peitar? Vai se revoltar? Dê o sorriso e deixa Deus batalhar por você. Diga glória a Deus. Porque o que Deus tem para fazer, não adianta, pode se levantar quem quiser se levantar. Se Deus está contigo, a Bíblia diz que Ele abre as portas que estão fechadas, e tudo que tentarem conseguir fazer para te travar, te impedir, não vão conseguir, porque quando Ele está na batalha, Ele não perde nenhuma e nem empata, a Bíblia diz, Ele ganha todas. Ele foi, dominou o lugar. Depois que ele dominou, ele tinha um acerto com Deus. Ele disse, agora eu vou mandar vocês de volta para a terra de vocês. Se prepare aí. E a história conta
que o pessoal voltou, aquela muvuca de gente que era escravo voltou para a terra que Deus havia prometido que eles iam voltar. E alguns historiadores contam que ele deu para cada judeu que voltava um punhado de sementes. Tome, leve essa semente e volte para a terra de vocês. E eles voltaram. E quando eles voltaram, eles fizeram esse salmo, que foi a primeira leitura que nós fizemos. Aí vocês vão entender por que existe esse salmo. Aí eles foram, fizeram esse salmo que nós vamos ler agora. Amém? Que é o Salmo 126. Vamos ler. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Diga glória a Deus. Eles falam. Isso era uma canção, é uma canção. Eles voltavam cantando, a gente ficou assim meio abobado, como parecia que não era verdade. A gente ficou como quem sonha. A gente não podia imaginar que alguém podia derrotar a Babilônia para poder nos dar a nossa liberdade, para a gente voltar para casa. E quando o Senhor restaurou a nossa sorte, que mudou a nossa história, a gente ficou bobão, assim como quem sonha, eles cantavam. Aí olha o que eles falaram depois. Então, a nossa boca o quê? Se encheu de riso. A nossa língua de alegria, de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, o Deus deles socorreu eles, tirou eles da prisão que eles estavam, da escravidão. Esse Deus tem realmente cuidado deles. E eles respondiam: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Aí eles foram, cantavam mais isso aqui, olha só. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O que eles queriam dizer com isso? Restaurar a sorte é fazer com que a bênção volte sobre a vida da gente novamente. Diga glória a Deus. Às vezes a vida da gente está travada, às vezes a vida da gente não tem rumo, às vezes as coisas estão dando tudo errado, às vezes a gente está triste, deprimido, angustiado, parece que as portas se fecham, parece que nada dá certo, tudo fica difícil. E eles falavam isso, se lembrando do que eles passaram, e diziam para Deus: restaura, Senhor, a nossa sorte, muda a nossa história, muda a nossa realidade, como as torrentes do Neguebe. Eles falaram assim. Por que eles falavam isso? O Neguebe é um deserto. Ele passa um bom período do ano seco, 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 que não tem planta, que não tem nada. Mas chega o inverno vem gelado, e o Monte Hermon fica todo branquinho em cima do gelo que fica em cima do Monte Hermon. Esse monte aí, olha. Você vê que embaixo ele está normal, mas em cima ele está todo branco. Ele está gelo. O período do inverno deixa ele cheio de gelo. Aí vem chegando o verão. Na medida que vem chegando o verão, esse gelo que está aí começa a derreter. E na hora em que esse gelo começa a derreter, vira água, vira líquido. Aí desce aquele monte de água, aquela torrente de água desse gelo que começa a derreter. E essa água vai e invade aquele deserto seco. E quando essa água chega no deserto seco, o deserto para de ficar seco e tudo começa a florir, começa a dar planta. Por quê? Porque a torrente de água que vem desse monte, que realmente começa simplesmente a ficar em estado líquido, começa a fertilizar toda aquela área seca. Diga glória a Deus. Por isso que ele está dizendo: olha, como a torrente do Neguebe que vem sobre a nossa vida. Às vezes a gente está numa situação seca, sem propósito, sem saída, triste, deprimido, decepcionado, sem saber o que fazer da vida. Quando a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, ela vem que nem a torrente do Neguebe, uma água que vem, que chega simplesmente, nos envolve e acaba com toda a situação de esterilidade, com toda a situação de mortidão, de fraqueza. Deus vem e muda toda a situação, muda toda a história, como Ele faz com a minha vida, com a tua vida e com a vida de todos nós que estamos aqui. E eles começaram a cantar essa canção. Mas vamos ler o que eles cantam mais. Olha o que eles leem, verso seguinte: os que com lágrimas semeiam o quê? Com júbilos ceifarão. Por que eles falaram isso? Porque eles batalharam diante de Deus, semeando o clamor e a oração. Talvez bem parecido da forma como você faz.
Talvez você esteja aqui nesta noite passando por situações difíceis, passando por situações complicadas da sua vida, mas você está ali clamando a Deus, e cada clamor é uma semeadura que você está fazendo. E Ele está dizendo que quando você clama, que você chora, seja por uma situação pessoal, seja por uma situação com um filho, com uma filha, ou na tua casa, ou profissional, ou pessoal, qualquer coisa que esteja amarrando, dificultando a tua vida e tirando a tua possibilidade de ser feliz, toda oração que você está fazendo é como uma semente que você está plantando, que você semeia, às vezes na hora da dor, na hora da tristeza, mas a Bíblia diz que todas essas semeaduras que você faz, uma hora você vai colher tudo aquilo, porque vai colher os seus feixes, porque Deus vai te dar a resposta das lágrimas, dos choros e das buscas que você tem. É isso que significa o salmo. E terminando o salmo, ele diz mais o quê? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes baseado no que eles viveram. Por que eles falaram isso? Se diz que eles receberam uma quantidade de semente quando eles voltaram para casa. Eles iam passando nos lugares secos, áridos, eles cavavam com a mão aqueles buracos e colocavam aquelas sementes na volta para casa. Eles sem ferramenta nenhuma, era com a mão mesmo. Eles iam plantando, por isso eles falaram que você vai plantando na ida, quando você voltar, você vai colher aquilo que você plantou. Essa é a história do povo de Deus. Esse era o motivo porque eles falaram que grandes coisas o Senhor tinha feito por eles, por isso eles estavam alegres. Meus irmãos, esse texto da palavra de Deus e toda essa história que eu estou contando para vocês, eu quero contextualizar com a vida da gente, com aquilo que Deus é capaz de fazer. Aqui, por exemplo, na nossa igreja, nós temos essa história de dificuldade, de lutas, mas de respostas de Deus. Por isso que vocês estão aqui. Vocês que estão aqui são respostas das nossas orações, amém? Foi Deus que encaminhou vocês para cá, porque são respostas de oração. Não é fácil ter uma igreja, ou fazer uma igreja, e juntar pessoas para ouvirem realmente a palavra de Deus. É Deus que vai juntando, porque a obra é dele. Ninguém é bom o suficiente, ninguém é extraordinário ao ponto de achar que pode ser realmente o responsável por tudo aquilo que aconteça. Não, responsável é Deus. Vocês são fruto de orações. Porque eu ouvi muitas vezes, jamais você vai conseguir colocar uma igreja para aquele lado ali. Ali não tem igreja. E eu dizia, vai dar certo, amém? E eu sabia que tudo dava certo. Basta Deus estar ir na frente, que nós lemos ali. Eu me lembro que eu estou aqui há 31 anos que eu sou pastor aqui no Maranhão. Eu já fui pastor no Acre. Deus me deu grandes vitórias lá. Eu fui pastor no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Dourados. Deus me deu grandes vitórias lá. De lá eu vim para cá. Vim para cá por prazer de vir para cá. O lugar que eu mais parei foi aqui. E não tenho projeto de sair, só se Deus me mandar embora, porque eu já comprei até a sepultura bem ali no... Diz que quando a gente compra a sepultura, diz que não sabe mais, né? Porque está lá a sepultura, a terrinha está comprada ali. Naquela estrada que vai lá para Ribamar, eu comprei 2 lotes lá, está lá guardado. Espero que demore para eu usar esse lote ainda. Mas a gente vai fazendo o projeto pessoal da vida da gente. E eu vim para cá por visão de Deus. Deus me deu um sonho, só que eu não sabia onde era. Um dia Deus me revelou que era aqui. E me revelou da maneira mais extraordinária que vocês possam fazer. Eu era pastor no Acre, eu gosto muito de orar à tarde. Eu fui orar à tarde e tive assim, tipo um êxtase. Eu vi uma igrejinha de uma esquina, cheia de gente, que ficava gente do lado de fora, e eu andando nas ruas, numa cidade de ruas estreitas, que eu entrava num lago de águas límpidas, e pegava um monte de peixe com a mão. Esse que era o sonho. Aí eu me acordava, a visão eu tive acordado, um êxtase, depois eu dormi e sonhei a mesma coisa. Eu falei lá em casa, olha, a gente vai embora daqui do Acre,
Eu tive uma visão assim, a minha mulher disse, não, não é não, é coisa da tua cabeça. Eu digo, é. Não deixei depois, a igreja me mandou para o Mato Grosso do Sul, porque tinha tido um problema lá, a igreja estava precisando de mim. O presidente da minha igreja, que era o pastor Eduardo Zidrogelski, dessa época, disse, você tem que ir para lá, que você é novo ainda, tem muita coisa para resolver lá. Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu disse, mas não é aqui, porque essa igreja aqui não é de esquina. Aí me esqueci. Aí depois que a igreja cresceu, ficou boa lá, muito boa. Mas lá era frio, dava 0 grau. Eu não suporto frio. Mas eu estava feliz lá. O pastor daqui começou a querer sair, não tinha ninguém que quisesse vir para cá. Porque a igreja era muito pequena. Um dia, Deus me acordou, falando para mim, você vai para lá. Eu cheguei com a minha família, para minha esposa, e disse, olha, a gente está viajando para São Luís, eu vou embora para São Luís. A minha mulher e meus filhos, então o senhor vai sozinho, porque ninguém vai para lá não. Eu digo, não, a gente vai. Lá em casa, como eu sou macho alfa, eu disse, vai todo mundo. Você gostou dessa coisa, né? Vocês não vão ficar sozinhos aqui, quem está decidindo que vai sou eu. E se vocês tiverem juízo, vocês me acompanham. Eu vi, eles vieram até aqui reclamando o tempo todo, eu vim para cá. Chegou aqui, a igreja era pequena. Olha como Deus faz as coisas. Aí um dia, eu estou lá na igreja, digo, pessoal, está tudo fofo isso aqui? Vamos pintar essa parede aqui? No meu sonho, a igreja era toda amarela, cheia de gente, estava. Eles vamos pintar essa parede aqui, os irmãos, vamos? Aí um dia a gente saiu sábado de manhã para pintar a parede da igreja. Eu fui ajudar a pintar, levei uma espátula, cheguei lá, eu meti a espátula para tirar uma tinta que estava fofa para pintar de novo. Quando eu meti a espátula, que eu tirei assim, apareceu um amarelo ovo. Que eu vi aquele amarelo, eu tomei o maior susto, porque a visão que Deus me deu era uma igreja que era toda amarela ovo. Eu olhei, tomei um susto, chamei os irmãos, por que essa cor aqui? Ele disse, antes do senhor vir para cá, essa igreja ela era toda amarela, o pastor que deu um cal aqui para poder ficar branca. Quando eu vi aquele amarelo, eu digo, é aqui, amém? A igreja era pequenininha, vocês sabem quantas igrejas da Quadrangular tinha aqui no Maranhão? 29, tudo pequenina, ninguém conhecia que era igreja. Eu me lembro que uma vez eu falei para alguém, eu sou da igreja Quadrangular, o pessoal dizia assim, tem mais essa também? É, mais essa. Que nome esquisito, parece final de campeonato, falava para mim, Quadrangular. Ninguém conhecia a igreja pequenininha. A igreja que eu sou pastor também ali, ela era bem pequena, ela tinha 100 membros. Mas eu sabia de uma coisa, quando Deus diz, vai porque eu vou na frente, é só você não atrapalhar Deus. Amém? Porque quem atrapalha Deus às vezes é a gente. Você sabe o que aconteceu? Essa igreja lá, tem dia que a gente dá Santa Ceia para 1.500, 1.600 pessoas. Tem culto 3 vezes no dia lá. Eu tive que derrubar a igreja, porque começou a ficar gente do lado de fora. Quando eu vi, eu fiz uma igreja para 1.000 pessoas sentadas, já não dá também, tem vários cultos. Chegava gente de tudo quanto era lugar. Não tem estacionamento. Fica todo mundo passando sufoco, colocando carro na casa dos outros, na frente da casa dos outros. É um bairro perigoso. O Monte Castelo, para vocês terem uma ideia, é o bairro que tem o maior número de ocorrência aqui no Maranhão. Se pensa que é Coroadinho, é Monte Castelo. Não é fácil. Mas lá nunca parou de gente. Tinha gente de tudo quanto era lugar. E de lá foi se espalhando igreja para tudo quanto é estado do Maranhão. Tinha 28 igrejas no estado do Maranhão. Vocês sabem quantas igrejas tem hoje? 300. Como é que Deus faz as coisas, né? Só aqui dentro de São Luís tem 200. Como isso aconteceu? Pergunta para ele, porque ele que diz, eu que eu vou na tua frente, eu vou endireitar os caminhos tortuosos, vou abrir porta fechada e vou te mostrar que eu sou o Senhor. Diga glória a Deus. Olha, e essa aqui é uma das que foram abertas há 12 anos, com um grupinho de pessoas. Hoje a gente dá ceia para 500 pessoas aqui. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Não importa qual seja o teu projeto, se Deus está junto com você, pode ter até atropelo e dificuldade, mas vai dar certo. Amém? Vai dar certo. Se coloque na mão de Deus.
e deixa que o restante é com Ele. Amém? E hoje eu estou agradecido a Deus, porque Ele é o Senhor da obra e Senhor de todos nós. Amém? E agora eu quero orar por você. O presente é fazer uma oração. Eu não sei o que é que passa pela tua cabeça, eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é o teu projeto, eu não sei o que é que você vê que acha que é muito difícil, eu não sei o que possa parecer tão desafiador para você, eu não sei realmente o que você olha assim e diz, não vai dar para mim, é algo difícil demais. Hoje eu quero dizer para vocês que você vai estar cantando essa canção, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, dentro dessa necessidade que você tem, porque a contextualização do texto da Bíblia é para dizer para você somente uma coisa, que você tem um Deus com você, e quando Ele está na tua frente, Ele mesmo abre o que está fechado, Ele mesmo torna possível aquilo que parece impossível. Amém?